Vamos agora começar um assunto novo e muito importante. Que redundância, todos os assuntos são importantes. Esse assunto é tão importante que tem um capítulo só para ele, é o capítulo 10 do livro, Conjuntos. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui de conjunto, tá? Você já aprendeu aí no ensino fundamental, nas primeiras séries, que o conjunto é uma coleção ou reunião de objetos. Então lá no segundo, terceiro ano, a professora fez: eu tenho aqui uma bola, outra bola, ou então os patinhos, eu vou desenhar a bola que é mais fácil. E isso aqui é um conjunto com 3 elementos. É essa a ideia de conjunto mesmo, é uma reunião, uma coleção de objetos. Esses objetos são chamados de elementos. Então eu desenhei aqui um pequeno diagrama que está representando um conjunto com 3 elementos. A gente diz que esses elementos pertencem ao conjunto. Então, esse elemento pertence a esse conjunto, esse elemento pertence a esse conjunto, esse elemento pertence a esse conjunto. Só que aqui é uma noção de conjunto bem simples para ensinar para criança pequena. A ideia é essa aqui. Nos problemas que nós vamos fazer, nas séries mais avançadas, nós temos muitos conjuntos numéricos, conjuntos com números, conjuntos com letras, por exemplo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um conjunto com 5 elementos. E esses elementos são as primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, E. Esse é um conjunto com 5 elementos. Nós podemos representar um conjunto assim, colocar os elementos separados por vírgulas e entre 2 chaves. Certo? Então a gente diria que o A é um elemento desse conjunto. O A pertence a esse conjunto. Então, são 3 noções fundamentais que nós temos que ter para começar a trabalhar com conjuntos. A noção de que é um conjunto, de que é um elemento, e a noção de pertinência, ou seja, saber que um elemento pertence a um conjunto. Saber se ele pertence ou se ele não pertence a esse conjunto. Vamos dar uns exemplos aqui importantes de conjuntos de números. Esse conjunto aqui é um conjunto importantíssimo, que é o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? São os números inteiros, positivos e mais o número 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai até o infinito. 3 pontinhos aqui indica que esse conjunto não acaba nunca, ele vai embora até o infinito. Por exemplo, 3.745.735, tá aqui. É só você ter paciência e ir escrevendo, você vai chegar nesse número, tá? Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Ele começa no 0 e vai embora, de 1 em 1, até o infinito. Esse conjunto N, ele pode ser representado pela letra N, e muitas vezes você vai encontrar ele com esse símbolo aqui também. É um N com esse lado aqui duplo, tá? Só que no computador não tinha esse caractere especial, a gente está usando esse N normal, ok? Esse chamado N asterisco, que também pode ser escrito assim, N asterisco, é o mesmo conjunto dos naturais, só que com uma diferença: ele não tem o número 0. Então, seria o conjunto dos números inteiros positivos. O 0 não é positivo, o 0 é nulo, é 0. Então, a diferença entre o N, o conjunto dos naturais, e o N asterisco é só essa aqui, é o 0. Um tem o 0 e o outro não tem o 0. Então, conjunto dos números naturais. É um conjunto muito importante para a aritmética. Muitas das técnicas dos assuntos estudados em aritmética, eles são baseados no conjunto dos números naturais. Outro conceito importante, nada mais é que um nomezinho que você tem que decorar e um outro nomezinho também, é o conceito de antecessor e sucessor. Quando a gente fala que um número é antecessor de outro, quer dizer que é o número que vem antes. E quando a gente fala que um número é sucessor, quer dizer que é um número que vem depois. Por exemplo, quem é o antecessor de 10? É 9. É o número natural que vem antes do 10, é o 9. Quem é o sucessor de 15? É um número que vem depois do 15, é o 16. Então, são 2 conceitos importantes: antecessor e sucessor.
Em função desse conceito de antecessor e sucessor, aparece também o conceito de números consecutivos. Quando a gente fala que números são consecutivos, quer dizer que vem um depois do outro. Eu posso ter dois números consecutivos, 3, 4. Por exemplo, 5, 6 e 7 são três números naturais consecutivos. Eles formam uma sequência, um depois do outro, sem faltar ninguém. 18 e 19 são dois números consecutivos, vem um depois do outro. Aqui, 41, 42, 43, 44, 45 também são números consecutivos, só que aqui eu peguei 5 números naturais consecutivos. Aqui eu peguei só 2 e aqui eu peguei só 3. Então, conceito importante para você conhecer. O que são números consecutivos? Quando a gente fala só consecutivos, quer dizer que é um depois do outro, vai sempre aumentando um de um para o outro. Pode ser só 2, 3, 4, pode ser 1000 números consecutivos, não importa. Bom, eu posso também falar desse jeito aqui. Eu quero formar um conjunto de números pares consecutivos. Por exemplo, 20, 22, 24 e 26. Eles são números consecutivos? Não. Eles não são consecutivos. Para serem consecutivos, eu teria que ter aqui o 21, o 23 e o 25. Aí eu podia dizer que eles são números consecutivos. Mas aqui são números pares consecutivos. Ah, pares consecutivos aí sim. Porque o próximo número par que tem depois do 20 é o 22. O próximo número par que vem logo depois do 22 é o 24. E o próximo número par é o 26. Então, realmente, esses 4 são 4 números pares consecutivos. Então, você pode falar somente números consecutivos, tem que ser de 1 em 1. Quando você fala números pares consecutivos, eles têm que ser pares e tem que ser de 2 em 2. Quando você fala números ímpares consecutivos, a mesma coisa. Eles têm que ser ímpares e tem que ser de 2 em 2. Ó. 31... Qual é o próximo número ímpar que vem depois do 31? É o 33. Ah, então 31 e 33 são números ímpares consecutivos. O próximo seria 35 e o próximo seria 37. Então, esses são números ímpares consecutivos. Se eu falasse só consecutivos, eles não seriam. Mas se eu falar ímpares consecutivos, aí sim. Se eu quiser, eu posso contar os números de 10 em 10. Por exemplo, 40, 50, 60. Eu estou contando de 10 em 10. E eu poderia dizer, então, que esses três números são três múltiplos de 10 consecutivos. O que é o múltiplo de 10? É o número que termina com 0, né? Então, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 são múltiplos de 10. Esses aqui são três números múltiplos de 10 consecutivos. Se eu tivesse, por exemplo, 40, 50 e 80, eles não seriam múltiplos de 10 consecutivos. Eles são múltiplos de 10, mas não são consecutivos, porque aqui teria que ter o 60 e o 70. Mas aqui não. O próximo múltiplo de 10 que tem depois do 40 é o 50. Então, eles são consecutivos. São múltiplos de 10 consecutivos. O 60 é o próximo. Então, formou um grupo de 3 múltiplos de 10 consecutivos. Eu podia falar, por exemplo, será que isso aqui são múltiplos de 3 consecutivos? Olha, 21 é múltiplo de 3. Ele é 3 vezes 7. Qual é o próximo múltiplo de 3? É só você somar 3. É o 24. Qual é o próximo múltiplo de 3? É só somar 3, dá 27. Qual é o próximo múltiplo de 3 logo depois do 27? É o 30. Então 21, 24, 27 e 30 não são números consecutivos, mas eles são múltiplos de 3 consecutivos. Então esse conceito de número consecutivo, existem vários enfoques, né? Quando a gente fala só consecutivo é de 1 em 1. Eu posso ter par consecutivo, ímpar consecutivo, eu posso ter múltiplo de 10, múltiplo de 3 ou múltiplo de qualquer coisa consecutivos, tá? Então, entenda bem, esse é o conceito de números consecutivos. A gente tem que ter esses conceitos porque esses nomezinhos, essas palavrinhas, aparecem nos enunciados dos problemas. Se você não sabe o que é isso, você não consegue resolver o problema. Pode ser uma fera em contas, pode conseguir fazer conta que só uma maravilha, mas se não sabe o nomezinho, o que significa, você não consegue fazer a questão. Vamos resolver um probleminha aqui, porque é sempre bom resolver problemas para treinar matemática, né? Por isso que esse livro tem 2.500 problemas, você tem que fazer todos eles. Esse é um problema que caiu na prova do Colégio Militar. Vamos dar uma olhadinha aqui.
Determine a quantidade de números naturais de 3 algarismos distintos. Cuidado, hein? 3 algarismos distintos. O que quer dizer distinto? Quer dizer que eles têm que ser diferentes. 3 algarismos diferentes, cuja soma seja igual a 3. Olha só, então eu tenho que encontrar números naturais, eles têm que ter 3 algarismos. Então, terei que ser, pelo menos, qual é o menor número natural de 3 algarismos? 3 algarismos, seria o 100, né? Porque antes do 100, 99, só tem 2 algarismos. Então o 100 é o primeiro número natural que tem 3 algarismos. E qual é o máximo? Vamos colocar aqui, o menor deles é o 100. O máximo, qual é o maior número natural de 3 algarismos? Com 3 algarismos eu consigo contar até quanto? 999, porque depois de 999 eu já vou ter o 1000, e o 1000 já usa 4 algarismos. Então é um número desse tipo aqui, entre 100 e 999. Então ele tem que ter 3 algarismos. Ele quer também que esses algarismos sejam distintos, ou seja, não posso ter repetição desses algarismos. E além do mais, a soma tem que dar 3. A soma dos 3 algarismos tem que dar 3. Por exemplo, 100, a soma dos algarismos de 100 dá quanto? 1 mais 0 mais 0, dá 1. Esse não me serve. A soma desses algarismos aqui, 9 mais 9 mais 9, é 27, não me interessa. Ah, mas eu posso ter, por exemplo, 300. Ah, 300 é um número natural de 3 algarismos, cuja soma dos algarismos dá 3, ó. 3 mais 0 mais 0. Só tem um problema, esse aqui não me serve, porque ele quer que os algarismos sejam distintos, tá? Então o que você tem que fazer é tentar adivinhar como que você poderia escolher 3 algarismos que sejam diferentes e tais que a soma dê 3. Vamos fazer o seguinte, escolher 3 números que deem soma 3. Eu posso escolher, vamos fazer aqui do lado. Eu posso escolher 1, 2 e 0. Se eu escolher 1, 2 e 0, realmente são 3 números diferentes e a soma dá 3. Poderia usar isso aqui. Será que eu tenho uma outra combinação? Por exemplo, 1, 1 e 1 serve? Não, porque tem que ser algarismos diferentes, não pode ter repetição. Então isso aqui não serve. Poderia ser, por exemplo, 3, 0 e 0? Não pode. A soma dá 3. Só que eu estou tendo aqui uma repetição, eu não posso ter repetição, então não vale. Então a única forma de eu escolher 3 algarismos distintos, de tal forma que a soma dê 3, é essa aqui, não tem outro jeito. É 1, 2 e 0. Tá, com esses algarismos 1, 2 e 0, quais números eu consigo formar? 120. Esse é fácil. Tem mais algum? Começando com 1. Tem mais algum outro número que eu posso formar? Pensa aí, quem é ele? 102. Eu só troquei de lugar o 2 com o 0, né? Então 102, realmente. Tem mais algum, começando com, eu posso fazer mais alguma troca? Não, né? Só posso botar aqui 20 ou então 02. Então já enumerei todos aqueles que começam com 1. Vamos fazer então aqueles que começam com 2, né? Começando com 2, agora eu só posso usar o 1 e o 0. Então eu vou fazer o 210, 210. Tá, agora tem mais algum que eu possa formar? Tenho, eu posso, mantendo ainda o 2 nas centenas, eu posso colocar aqui, trocar de lugar o 0 com 1, então eu ficaria com 201. Pois é, 201. Tem mais algum? Olha, começando com eu já fiz, começando com 2. Será que eu posso fazer começando com 0? Não pode fazer começando com 0. Você não pode fazer o número 012. Esse aqui é o número 12, não se escreve desse jeito. Se escreve 12, ele tem 2 algarismos. Então a gente não faz número começando com 0. Então isso aqui não vale. Então os únicos 4 números naturais de 3 algarismos distintos, cuja soma dê 3, são esses aqui. Não tem outro. Eu tenho 1, 2, 3, 4 números nessas condições. Então a resposta do problema é a letra D.